Duna copiou Star Wars ou foi Star Wars que copiou Duna? O segundo capítulo da saga de Duna acabou de estrear nos cinemas e muitos fãs começaram a reparar em diversas similaridades entre as duas franquias. Sendo assim, eu decidi fazer um vídeo apontando 8 semelhanças entre Star Wars e Duna. Bora entender tudo isso agora. Lembrando que esse vídeo tá repleto de spoilers tanto para Duna quanto para Star Wars, então esteja avisado. Bom, brincadeiras à parte, Duna é uma obra escrita por Frank Herbert, sendo considerada por muitos como o grande pilar da ficção científica e exaltada mundialmente por seu world building e criação de um universo incrível e complexo, cheio de intrigas políticas, guerras entre clãs e casas importantes e, claro, personagens lendários. Tudo isso envolto por uma narrativa incrível e épica. O primeiro livro de Frank Herbert foi publicado em 1964, cerca de 13 anos antes da estreia do primeiro filme da saga Star Wars, que, como o próprio George Lucas já falou em algumas entrevistas, serviu como grande inspiração para sua própria ópera espacial, mesclando Duna com outros elementos como o cinema samurai de Akira Kurosawa, os episódios seriais de Flash Gordon e tantas outras influências que tornaram Star Wars algo único e que conquistou a cultura pop como talvez nenhuma outra franquia até então. Então esse papo de quem copiou o outro é completamente irrelevante, ainda mais hoje, uma época onde a gente pode degustar e celebrar ambas franquias e nos transportar tanto para Tatooine quanto para Arrakis num piscar de olhos. E agora que eu consegui dar uma contextualizada para vocês, bora pra lista. Começando pela jornada do herói. Tanto Duna quanto Star Wars seguem o arquétipo clássico da jornada do herói, onde um jovem protagonista embarca em uma missão para cumprir o seu destino e trazer equilíbrio ao universo. Star Wars conta com Anakin e Luke Skywalker nas duas primeiras trilogias e Duna com Paul Atreides. Embora o personagem e a jornada de Paul tenha mais em comum com Luke, ele ainda representa mais semelhanças com seu pai, Anakin Skywalker. Paul é heróico assim como Luke e tem o destino de consertar os erros do universo. No entanto, sua busca pela paz e controle sobre o Império também tem consequências desastrosas, assim como aconteceu com Anakin. No final da primeira fase de Duna, após derrubar o controle do Império da Casa Corrino, Paul se torna imperador, mas perde controle sobre os Fremen enquanto eles desencadeiam uma guerra santa por todo o universo em seu nome. Como Anakin, Paul é uma figura trágica cuja busca pela paz, embora bem intencionada, leva a mais mortes e destruição. Planetas desérticos. Ambas histórias têm seu início em planetas desérticos e cenários futuristas. Apesar de que Duna se passa dezenas de milhares de anos no futuro, aqui da nossa realidade, após milênios de explorações e colonizações espaciais, enquanto Star Wars se passa há muito tempo atrás em uma galáxia muito distante. Tatooine e Arrakis são cenários deslumbrantes e cheios de personalidade própria, assim como ambos universos, tendo Duna mais voltado para a ficção científica e Star Wars para a fantasia. Inclusive, Tatooine fica localizado no sistema Arcanis, que por sua vez é uma homenagem a Duna. Armas icônicas. Assim como os Jedi têm seus sabres de luz, os Fremen têm suas facas cristalinas. Essas armas eram feitas dos dentes dos vermes da areia que eram mortos, contendo um veneno mortal em sua lâmina e sendo extremamente letais em duelo. O mesmo vale para os sabres de luz, que dispensam qualquer apresentação e que são capazes de cortar quase todos os materiais existentes na galáxia de Star Wars. Ditaduras. A figura de um império está presente em ambos os universos e também tem uma grande força opressora operando nas sombras e colocando seus planos ocultos a favor de seus interesses próprios, agindo acima do bem dos cidadãos e da galáxia. Em Star Wars, Palpatine é a mente por trás do Império e de toda essa opressão. Já em Duna, esses representantes são os Harkonnen, na figura do Barão. Tanto Palpatine quanto os Harkonnen chegaram a eliminar seus inimigos de forma covarde e vilanesca, com Darth Sidious executando a Ordem 66 e quase exterminando a Ordem Jedi em uma tacada só, e o Barão Harkonnen atacando covardemente Leto Atreides e sua casa, com o próprio Imperador ajudando. Rebelião. Como forma de combater a tirania de seus respectivos impérios, acompanhamos grupos como os Skywalkers e a Aliança Rebelde por parte de Star Wars e os Atreides e os Fremen por parte de Duna, todos representando símbolos de resistência contra ditaduras que oprimiam seus mundos. Esses guardiões da paz tiveram seu momento de baixa, mas encontraram forças em seus companheiros para se levantarem e lutarem pela liberdade. Tecnologia. Como toda boa ópera espacial que se preze, não poderiam faltar batalhas espaciais e interplanetárias, e nessas duas franquias temos isso de sobra. Tanto Star Wars quanto Duna nos apresentam uma infinidade de planetas e naves espaciais únicos, dos quais proporcionaram batalhas inesquecíveis
incríveis como a de Yavin e de Endor, e também a de Arrakis, indo até mais além do que isso, entregando uma trama de maquinações políticas que moldam o destino de suas respectivas galáxias, através de intrigas e jogadas estratégicas que colocam suas peças no grande tabuleiro da Guerra Galáctica pela eterna luta pelo poder, quer seja o Império Galáctico em Star Wars ou as várias casas nobres em Duna. A política sempre desempenhou um papel crucial na formação dessas narrativas. Misticismo. Outra grande semelhança entre essas duas obras é sua relação com o misticismo. Em Star Wars temos a Força, um campo de energia que habita em todos os seres vivos e que mantém a galáxia unida. Já em Duna temos a especiaria, um tipo de narcótico produzido de forma natural que era tida como a chave dos poderes dos navegadores da guilda e dos poderes proféticos de Paul Atreides. Sem ela, os navegadores não eram capazes de traçar as rotas estelares, impossibilitando assim a exploração e o comércio espacial. Ambos elementos eram capazes de expandir a mente, prolongar a vitalidade, além de inúmeros outros benefícios. Elas também desempenhavam um papel muito importante no desdobrar de eventos que moldariam a história da galáxia. Profecias. Talvez uma das maiores semelhanças seja justamente a profecia do Escolhido e a profecia Fremen do Mahdi. De um lado, aquele que traria o equilíbrio para a força, do outro, aquele que mostraria o caminho para o paraíso. Ambos papéis são atribuídos a personagens poderosos, mas que ao mesmo tempo carregam o grande peso sobre seus ombros de viverem à altura de suas profecias, explorando as consequências sombrias de agir como um messias ou um salvador e como isso pode destruir o indivíduo. De qualquer maneira, independente das semelhanças ou diferenças, tudo isso faz com que ambas franquias tenham sido bem-sucedidas em capturar o imaginário coletivo e inspirado gerações e gerações ao longo de décadas, fazendo de Star Wars e Duna dois marcos na nossa cultura popular e na nossa mitologia moderna. Quem sabe, daqui a alguns séculos, pesquisadores olhem para essas obras assim como hoje nós olhamos para os antigos deuses gregos e como eles impactaram a sua época. E já que o assunto é esse, que tal desbravar a nossa playlist completa sobre as curiosidades de Star Wars, ou então descobrir como funciona a força em Star Wars? Tenho certeza que você vai gostar. Por hoje é isso, te vejo no próximo vídeo e Lisan al-Gaib!